Olá pessoal, o nosso conteúdo de hoje é República Velha. O que a gente pode compreender sobre República Velha? República Velha, na verdade, é um período que vai de 1889, certo? Que foi a proclamação da República, até 1930, que vai até a crise, de 30 e o início da Era Vargas. Então, esse período de 1889 a 1930 é conhecido como a República Velha. O que nós podemos enfatizar sobre esse período histórico? Primeiro, a gente precisa relembrar algumas coisas de forma rápida, tá? Porque já é uma coisa que a gente já viu, mas pelo menos para que a gente possa nos situar, para que a gente possa se situar dentro desse contexto histórico. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter a proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889, proclamação essa que vai acontecer através de um golpe militar dado pelo marechal do Exército Brasileiro, chamado Deodoro da Fonseca. O marechal Deodoro da Fonseca era líder das tropas do Exército Brasileiro, foi uma figura de muito destaque e muito importante durante a Guerra do Paraguai. E após a Guerra do Paraguai, não só ele, como os militares, de uma forma geral, voltaram para o Brasil, depois do Brasil, Argentina e Uruguai na Tríplice Aliança, financiados pela Inglaterra, terem destruído completamente o Paraguai, uma das guerras mais sangrentas da América. Depois desse conflito, eles retornam para o Brasil. O Brasil era uma monarquia, tinha como seu governante Dom Pedro II, e eles esperavam que, ao retornarem vitoriosos, que eles teriam um tratamento completamente diferente por parte do imperador. Nada disso aconteceu e foi frustrante, tanto para Deodoro quanto para os outros militares, voltar para um país em que as Forças Armadas não tinham muitos privilégios, a não ser a alta patente, e também que faltava uma série de coisas que os militares e parte também da sociedade brasileira já aspirava, como melhores condições de vida, participação política, educação pública. Então existiam alguns critérios que já eram cobrados e agora só vão se agravar cada vez mais depois da Guerra do Paraguai. Então, nos situando, tempos depois, eis que o marechal decide dar esse golpe militar. O imperador aceita, no caso, Dom Pedro II, aceita essa imposição, sai do Brasil e naquele momento se inicia a República Velha com um governo provisório. Governo provisório esse que vai ter o próprio Marechal Deodoro da Fonseca como primeiro presidente do Brasil. Tempos depois, e parecendo bem democrático, Deodoro começa a tomar algumas atitudes que eram fundamentais para o desenvolvimento do país, como a separação da Igreja do Estado. O Brasil deixa de ter uma religião oficial e passa agora a ser, de fato, um Estado laico. Ou seja, o Brasil vai passar a ter uma liberdade de culto que antes nunca havia tido. O Brasil, desde o domínio português, sempre foi um país oficialmente católico, apostólico, romano. Então, Deodoro, em uma das suas primeiras atitudes, ele separa o Estado da Igreja e agora a política em si, o Estado maior, não vai ter mais nenhuma influência sobre a Igreja e vice-versa. Depois, Deodoro já convoca
né, as eleições para uma Assembleia Constituinte, ou seja, para que rapidamente fosse elaborada uma Constituição. Outro ponto muito importante e muito positivo para a história do Brasil. Mais uma coisa que dava a entender que seria uma república democrática. Porém, logo depois, começa-se a perceber que Deodoro entrava sim com atitudes autoritárias, né? Ao mesmo tempo que ele queria agradar os militares, o seu grupo, né, a sua classe, ele também tentava agradar os ricos proprietários de terra, cafeicultores do Brasil. Então, assim começa a República Brasileira. O Marechal Deodoro da Fonseca, ele tinha noção do que precisava fazer para governar essa República Nova? Essa República Nova, ela seria democrática ou seria ditatorial? Esse governo novo, ele teria civis ou militares no poder? O que deveria mudar no Brasil? Deixa eu ver mais. E essa proclamação, ela traria efeitos sociais, políticos e econômicos imediatos para o Brasil? O que era uma república? Gente, muitos questionamentos iam acontecendo, né? Não se sabia de fato o que fazer, mas o Marechal começa o seu governo. Como eu falei para vocês agora, um governo que ele tentava agradar gregos e troianos, né? Cafeicultores e militares. Resultado, a Assembleia Constituinte acontece e em 1891 a Constituição estava pronta. Essa Constituição tinha, claro, muitas diferenças comparada à Constituição Imperial, né? Só que ainda não dava condições para que o Brasil, de fato, fosse uma república diferenciada, sabe? Que o Brasil, sendo república, trouxesse mudanças efetivas, né, para o Brasil. Mas vamos para a questão eleitoral dentro da Constituição de Deodoro da Fonseca. O Brasil, a partir de agora, teria o voto direto, ou seja, cada cidadão vai poder votar diretamente no presidente da República. Vamos analisar essa questão de cada cidadão. Precisava ser homem, maior de 21 anos e alfabetizado. Porém, ainda tinham algumas exceções. Nem soldados, nem padres, nem analfabetos, como eu já citei, e nem mulheres, como eu também disse que precisava ser homem. Ou seja, 87% da população brasileira ficava alheia aquém do processo eleitoral. A República Velha, gente, ela vai ser conhecida por suas fraudes eleitorais. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Antes de falar sobre as fraudes eleitorais, eu vou comentar sobre a questão do início, né? Porque eu esqueci de falar que também é conhecida como República da Espada. Por que República da Espada? Porque, de cara, os dois primeiros presidentes do Brasil República foram dois marechais. O Marechal Deodoro da Fonseca, que proclamou a República, e em seguida o seu vice, o Marechal Floriano Peixoto. Ambos alagoanos, né? E que vão dar esse pontapé inicial para a história republicana do Brasil. Então, pegando um pouco do governo de Deodoro, como eu falei, separação da política com relação à igreja, elaboração da nova Constituição, muito excludente, né, no processo eleitoral, vai entrar em vários atritos, né, tentando agradar a todo mundo, como eu disse para vocês, e vai se afundar numa crise econômica gigantesca.
E aí, para solucionar essa crise, ele meio que organiza, não seria organizar, provocar, ele provoca uma crise maior ainda. Com a crise econômica, sofrida inclusive pelo café, que era o nosso maior produto de exportação, né, líder da economia brasileira, ele junta-se ao seu ministro, né, na época o ministro da Fazenda, chamado Rui Barbosa, e Rui Barbosa tem a infeliz ideia de fabricar, produzir mais papel moeda, ou seja, mais dinheiro. Todo mundo sabe, não precisa ser economista para entender que quanto mais dinheiro, né, a moeda de um país, você põe em circulação, automaticamente aumentam os preços dos produtos e esse dinheiro entra, né, numa crise absurda inflacionária, numa inflação. O preço sobe muito e aquele dinheiro que parecia tanto não vai ter o mesmo poder de compra, a mesma valorização que teria antes. Qual foi a ideia de Rui Barbosa com isso? A ideia de Rui Barbosa era fazer com que bancos, né, com que os bancos pudessem emprestar dinheiro para vários empresários, para que eles investissem na indústria brasileira, ou seja, a intenção era, vamos soltar dinheiro, né, emprestando dinheiro, esse dinheiro que os empresários estão pegando emprestado, eles vão investir na indústria brasileira, que futuramente vai voltar como um sucesso para a economia. Não foi isso que aconteceu e para piorar essa política chamada de encilhamento, né, vai ocasionar a inflação e uma quantidade exorbitante de empresas fantasmas. Ou seja, ele propôs empréstimo a muita gente sem um controle. Se você se dizia empresário e apto, né, ou intencionado a abrir empresas no Brasil, a abrir fábricas no Brasil, que era o principal, você tinha o empréstimo concedido pelo banco. Logo, muitas pessoas fingiram ter empresa, e é por isso empresas fantasmas, e nesse contexto a inflação do Brasil só fez aumentar. Daqui a pouco a gente continua.